Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Vinícius, sou enfermeiro e esta é a segunda aula da disciplina Saúde da Mulher Pré-Natal de Baixo Risco. O assunto de hoje será diagnóstico de gravidez. Para nós falarmos sobre diagnóstico de gravidez, é preciso que a gente relembre o que é pré-natal. Pré-natal é acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando ao fim da gestação o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. Os objetivos do pré-natal são prevenção, diagnósticos precoces e identificação de situações de alto risco. Quem faz o pré-natal? Tanto o médico quanto o enfermeiro. O atendimento deve ser intercalado entre eles. O diagnóstico de gravidez, então, ele é de 3 tipos. Nós temos o clínico, hormonal e o ultrassom. O clínico, através dos sinais de gravidez, o hormonal, através do TIG, o teste imunológico de gravidez, teste de farmácia, e o ultrassom. O Ministério da Saúde preconiza que a gestante, o diagnóstico deve ser precoce, com até 120 dias de gestação. Então, toda mulher que chegar na unidade básica de saúde com queixa de atraso menstrual de mais de 15 dias, considerando que essa mulher tenha ciclo menstrual regular e tenha vida sexual ativa, nós vamos oferecer o teste imunológico de gravidez, o TIG, tá? Quem solicita? O médico ou o enfermeiro. O diagnóstico clínico de gravidez, ele é baseado nos sinais de certeza de gravidez, ou seja, um diagnóstico mais tardio, por volta das 14 semanas. Então, a mulher, quando ela tem um atraso superior a 12 semanas, nós vamos fazer o quê? A ausculta dos batimentos cardiofetais. O sonar Doppler, a gente pode usar a partir da 12ª semana de gravidez. O sonar é um aparelho elétrico, eletrônico, portanto, ele é mais eficiente do que o estetoscópio de Pinard, e tanto a gestante quanto o profissional podem estar fazendo a ausculta dos batimentos cardiofetais. Agora, o estetoscópio de Pinard, ele é mais rústico. Então, somente a partir da 20ª semana que a gente vai poder auscultar com o estetoscópio de Pinard, se a gente não tiver o Doppler na unidade básica de saúde. Então, com o Pinard é mais difícil, por quê? Porque o batimento cardiofetal, o som tem que atravessar as camadas do miométrio, do útero, endométrio, miométrio, perimétrio, ultrapassar o tecido adiposo, tecido muscular, as camadas de pele, para chegar no ouvido do examinador. Então, é mais demorado, tá? E, em terceiro, diagnóstico pelo ultrassom transvaginal. Esse exame é um exame mais caro, então nós não podemos oferecer a todas as mulheres, somente aquelas em que nós temos dúvidas quanto à idade gestacional, para auxiliar na detecção precoce de gestação múltiplas. Às vezes aquela mulher ela está ganhando muito peso, então nós suspeitamos de gravidez gemelar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir o exame ultrassom transvaginal. Com esse exame, nós podemos também detectar o tipo de placenta. Por que é importante detectar o tipo de placenta? Porque muitas vezes a implantação da placenta ela pode ser prévia, ou seja, a implantação do óvulo aconteceu no colo uterino. Quando a mulher entrar em trabalho de parto e o colo do útero começar a dilatar, vai haver hemorragia. Então é importante que nós façamos essa detecção precoce dessa placenta prévia, ok? O exame ultrassom transvaginal também é útil para detectar precocemente malformações fetais clinicamente não suspeitas, tá? E o ideal é realizar o exame entre 10 e 13 semanas, utilizando a cabeça-nádega para determinar a idade gestacional, tá? Esse exame ele é importante porque, relembrando, 11 a 42% das idades gestacionais estimadas pela DUM são incorretas. O que é a DUM? Data da última menstruação. Então, a mulher, hoje é o primeiro dia de sangramento menstrual dela. Então, hoje será a data da última menstruação.
Não importa se essa mulher ela tem 2 dias de sangramento, 3 dias, 4 dias ou 5 dias, a data da última menstruação é o primeiro dia de sangramento da última menstruação. Então, se ela tem um ciclo menstrual regular, ela espera que daqui a 28 dias ela tenha uma nova menstruação. Se essa menstruação não vir, ela vai ter um dia de atraso menstrual e assim sucessivamente, tá? Diagnóstico clínico de gravidez é baseado nos sinais e sintomas que a mulher está apresentando. Então, nós temos sinais de presunção de gravidez, que são os primeiros sinais. Então, aqui nós achamos que a mulher esteja grávida, tá? Sinais de probabilidade já com 8 semanas, aliás, sinais de presunção com 5 semanas da DUM. Então, a mulher, ela espera uma nova menstruação com 4 semanas, essa menstruação não veio, então, com 5 semanas ela já tem o quê? Uma queixa de atraso menstrual. Então, sinal de presunção, tá? Sinais de probabilidade com 8 semanas. Esses sinais e sintomas de presunção, eles se intensificam e formam os sinais, tá? E os sinais de certeza com 14 semanas. Nos sinais de certeza, são aqueles que vão me dar certeza absoluta que aquela mulher está grávida. Então, eu vou poder fazer o meu diagnóstico de gravidez através dos sinais de certeza. Por isso que o diagnóstico clínico é um diagnóstico tardio, porque somente após a 14ª semana que eu vou ter sinais de certeza de gravidez. Os sinais de presunção, né? Eu tenho um atraso menstrual, eu tenho também manifestações clínicas e modificações anatômicas. As modificações clínicas são sinais e sintomas que a mulher começa a apresentar, né, a partir da 5ª semana após a DUM. Então, manifestações clínicas de náuseas e vômitos. No primeiro trimestre é comum náuseas, seguidas ou não de vômitos. Esses sintomas de náuseas e vômitos desaparecem no segundo trimestre, embora algumas mulheres apresentam náuseas seguidas de vômitos, que podem indicar, né, que essa mulher tenha que ser referenciada para o pré-natal de alto risco. As náuseas e vômitos também causam perda de peso, né, nesta grávida, tá? Nós temos também, a mulher pode ter também tontura, salivação excessiva, mudança de apetite, aumento da frequência urinária e sonolência. Aumento da frequência urinária é bem característico de gravidez, porque no primeiro trimestre o útero se encontra na cavidade pélvica. No segundo trimestre, esse útero, com o seu crescimento, ele passa a se localizar na cavidade abdominal. Na cavidade pélvica, no primeiro trimestre, esse útero ele cresce. Como ele está sobre a bexiga, ele vai o quê? Comprimir essa bexiga. Qualquer quantidade de urina vai induzir a mulher a ter vontade de urinar, ok? Nós temos também as modificações anatômicas. Essas modificações anatômicas são modificações na mama, na vagina e na vulva, tá? Na mama, ao aumento do volume das mamas, o aparecimento da rede de Haller, a gente pode visualizar, né, a rede venosa dessa mama. Os mamilos ficam hipersensíveis. Os tubérculos de Montgomery passam a ser visíveis, tá? São 4 a 28 por mamilos, que tem a função de lubrificar esse mamilo, preparando para a amamentação. E também ele possibilita que o recém-nascido, né, seja atraído para a mama por causa do seu odor característico, tá? Então, ele induz o RN a procurar a mama após o parto. A saída de colostro pelo mamilo. Na vulva, nós temos uma coloração mais violácea. Na vagina, começa a aparecer uma cianose, um arroxeamento na vagina e na céfice, tá? E o aumento do volume abdominal. Ao aparecimento do sinal de Hunter. O que é o sinal de Hunter? Na mulher não grávida, nós temos a auréola primária. Quando essa mulher engravida, há uma hiperpigmentação dessa auréola primária,
com o aparecimento de uma segunda auréola, tá? Essa segunda auréola, ela vai estar com limites imprecisos, ok? E nós temos também a hiperpigmentação da pele. No caso do rosto, nós temos o cloasma gravítico, que são aquelas manchas das gestantes no rosto, e a linha nigra, que é a hiperpigmentação da linha alba, tá? Que fica no abdômen da mulher. Após as 8 semanas, a mulher já começa a apresentar sinais de probabilidade. Aqui já tem uma probabilidade, já tem chance, né? Uma grande chance de estar grávida. Então, aqueles sinais, aquelas modificações anatômicas, a partir de 8 semanas já estão mais intensas. Essas modificações anatômicas na vagina, né? Essa vagina ela tem uma cor arroxeada, uma cor violácea, as paredes vaginais aumentadas com aumento da vascularização, nós chamamos de sinal de Jacqueminot ou Chadwick. Na vulva, nós temos também o aumento dessa coloração, a cor violácea, como resultado da congestão do órgão, nós chamamos de sinal de Cloge. Então, sinal de Cloge são alterações de coloração e aumento da congestão na vulva, e Jacqueminot ou Chadwick na vagina, paredes vaginais aumentadas, a cor violácea, arroxeada, ok? Nós temos também, né, no local onde houve a implantação do óvulo no útero, um crescimento primeiro nessa região do que no restante do órgão. Então, o útero ele começa a ficar assimétrico. Esse é o sinal que nós chamamos de sinal de Piscacé, né? Então, o crescimento assimétrico do útero, implantação cresce primeiro com amolecimento nessa região. Então, nessa região que houve a implantação, o útero cresce primeiro do que no restante do órgão e fica mais amolecido, tá? Nessa região. Então, o útero começa a crescer e com 12 semanas o útero se torna palpável. Então, nós temos um outro sinal que é o volume uterino, tá? Quando nós fazemos a palpação bimanual, nós inserimos uma mão na vagina e a outra sobre a região púbica da mulher, nós verificamos que há uma pulsação, né, de uma artéria na vagina, que é a pulsação da artéria vaginal nos fundos de sacos laterais ou fundo de saco de Douglas, que é o sinal de Osiander, tá? Nós também podemos verificar que uma região do útero chamada istmo, que ela está entre o fundo do útero, o corpo do útero e o colo uterino, ela está amolecida, essa cerviz está amolecida. Quando nós fazemos a palpação, nós notamos que o corpo do útero ele se dobra sobre a mão do examinador, parecendo que o útero se dividiu em duas partes. Então, esse é o sinal de Egar, tá? Sinal de Egar, que é o amolecimento da cerviz uterina, tá? Nós temos também o sinal de Noble-Budin. Nessa mesma palpação bimanual, nós podemos, na mulher não grávida, nós temos acesso ao fundo de saco de Douglas, que é a região entre o colo uterino e as paredes vaginais. Quando esse útero começa a crescer, esse espaço desaparece, porque o útero fica globoso, ok? Então, esse é o sinal de Noble-Budin, desaparecimento do saco de Douglas, tá? E um outro sinal bem característico e importante, os concursos públicos caem bastante para tentar nos confundir, que é a positividade da fração beta do HCG no soro materno a partir do 8º ou 9º dia após a fertilização, né? Então, o exame, né, a fração beta no soro materno já começa a ser positivo. Mas somente a partir do 15º dia que a gente pode ter uma quantidade suficiente, né, de HCG no soro materno para a gente fazer o diagnóstico de certeza de gravidez, tá ok? Então aqui é um sinal de probabilidade. Lembrando que o período fértil da mulher, ele acontece no 14º dia do ciclo menstrual, após
com a implantação do óvulo a partir alguns dias depois desse período fértil, há uma pequena descamação do endométrio local de implantação, que muitas vezes pode confundir com menstruação, porém a quantidade de sangramento é muito menor, tá? Então isso pode acontecer um pequeno sangramento, mas que não é menstruação, tá? E a partir da 14ª semana nós temos os sinais de certeza. Então aqui eu já vou ter certeza que aquela mulher está grávida e eu vou poder fazer o diagnóstico. Então, quando que eu vou ter certeza? Quando eu auscultar batimentos cardíacos do feto, com o sonar Doppler, com 12 semanas, ou com o PNAD com 20 semanas. E também com a percepção de movimentos fetais, com 18 a 20 semanas. Com o ultrassom eu também poderei ter certeza, porque com o ultrassom eu vou observar por via transvaginal que ali tem saco gestacional, que ele tem a presença de feto, isso com 4 a 5 semanas, e com 6 semanas eu já poderei ter manifestação cardíaca no embrião, tá? Atividade cardíaca. E também poderei fazer o diagnóstico através do sinal de Pusos. O que é o sinal de Pusos? Quando eu faço a palpação bimanual e eu palpo o colo uterino, eu vejo que lá existe alguma coisa. Quando eu faço uma leve pressão para a frente, esse algo ele desaparece e logo volta de novo. Então eu sei que ali dentro do útero tem alguma coisa, e esse alguma coisa é o feto, tá? Comprovando que essa mulher realmente está grávida. Então eu trouxe algumas fotos, tá? Aqui nós temos uma mama engurgitada não, uma congestão dessa mama, tá? E nós podemos ver, visualizar aqui a rede venosa de Haller, tá? Nessa outra mama, nós podemos visualizar o sinal de Hunter. O que é o sinal de Hunter? A hiperpigmentação da auréola primária com aparecimento da auréola secundária com limites imprecisos. Eu posso também visualizar os tubérculos de Montgomery, que são glândulas sebáceas. Cada mama tem de 4 a 28, e essas glândulas têm a função de lubrificar o mamilo, preparando essa mama para a amamentação, e também estímulo olfativo para o RN iniciar a amamentação, tá? Eu tenho também o sinal de Alban, que é aumento da lanugem nos limites do couro cabeludo e mais raramente no rosto. E transformações cutâneas. Como o cloasma, hiperpigmentação da face, tá? Então, essas manchas que são tão característicos da grávida se chama cloasma porque há uma hiperpigmentação. E geralmente essas manchas não desaparecem no período de puerpério, que é o período de regressão das alterações gestacionais, tá? Eu tenho também o aparecimento da linha nigra, que é o aumento da concentração de melanina na linha alba. E também o aparecimento de estrias, principalmente no abdômen, por causa do estiramento de pele. Essas estrias no início são vermelhas e depois ficam brancas e elas não regridem, tá? Então eu tenho sinais de probalidade. Quais são os sinais de probalidade? Sinal de Piscacé, que quando há implantação do óvulo, essa região do útero que houve a implantação, ele cresce primeiro do que o restante do útero. Então provoca uma assimetria desse útero, ok? Sinal de Noble-Budin. O outro sinal de probabilidade é quando na palpação bimanual, eu não consigo acessar o fundo de saco de Douglas porque o útero cresceu e preencheu aquele espaço ali. Eu tenho o sinal de Egar, tá? Quando eu faço a palpação desse útero, eu sinto aquele istmo, aquela região que está entre o colo uterino e o corpo uterino, está amolecido. Esse corpo do útero ele dobra sobre o dedo do examinador, tá? Esse é o sinal de Egar, sinal de probabilidade.
E sinais de certeza, que são o quê? A ausculta dos batimentos cardiofetais, sonar Doppler a partir da 12ª semana e estetoscópio PNAD a partir da 20ª semana. Eu tenho o sinal de pulsos. O que é o sinal de pulsos? Durante o toque vaginal, né, o toque bimanual, eu produzo um discreto impulso no útero, na parede do colo do útero. E eu vejo que há ali dentro daquele útero alguma coisa. E essa alguma coisa, ele some e depois volta. É o que nós chamamos de rechaço fetal. Então, sinal de pulsos é positivo, certeza de gravidez, né? Então, eu posso ter sinal de pulsos a partir da 14ª semana de gravidez. E também a percepção dos movimentos fetais com 18 a 20 semanas de gestação. Então, o ultrassom transvaginal é transvaginal porque o útero, no primeiro trimestre, ele se encontra na cavidade pélvica, então não justifica que eu faça esse ultrassom na cavidade abdominal. E o que eu vou ver? Eu vou ver essa imagem aqui, a presença de saco gestacional, tá? Então, sinal de certeza. E o sinal de pulsos, que quando eu faço uma leve pressão nesse colo do útero, o feto ele vai para frente e depois ele volta, tá? O pré-natal ele deve ser planejado e o Ministério da Saúde recomenda que nós fazemos o segmento desse fluxograma. Então, a mulher, quando ela chegar na unidade básica de saúde com queixa de atraso menstrual, de náusea, ela suspendeu ou não tomou corretamente o uso, ou não fez uso corretamente do contraceptivo, hormonal, ela esqueceu algum dia, ou não usou a códon, a camisinha em algum dia que teve relação, ou se ela tem desejo de gravidez. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma consulta de acolhimento para receber essa mulher, para receber os medos que ela tem, quais que é a expectativa que ela tem perante a uma possível gravidez, ok? Então, nessa consulta de acolhimento, o que eu vou avaliar? O ciclo menstrual, se é regular ou irregular, e vou avaliar a DUM, qual foi a última data, qual foi a data da última menstruação. E vou também avaliar a atividade sexual, o método contraceptivo que ela estava em uso, ok? Se ela tiver atraso menstrual maior do que 15 dias, aliás, se ela tiver atraso entre 15 e 12 semanas, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o teste rápido, o TIG, o teste imunológico de gravidez, que eu vou aferir a quantidade de beta-HCG na urina. Se ele der negativo, o que eu vou fazer? Eu vou repetir daqui a 15 dias. Se der positivo, gravidez confirmada. Se der negativo, o que eu vou fazer? Eu vou investigar causas de irregularidade menstrual, tá? Agora, se essa mulher tiver com mais de 12 semanas, eu vou fazer o quê? A ausculta dos batimentos cardiofetais. Eu não preciso de oferecer o TIG, por quê? Porque ela já pode ter sinal de certeza de gravidez. Qual que é o sinal de certeza de gravidez? A ausculta de batimento cardiofetal. Então, eu vou usar o Doppler para mim estar auscultando. Se estiver presente, gravidez confirmada. Se estiver ausente, o que eu vou fazer? Vou pedir o teste rápido beta-HCG, vou pedir o TIG. Se estiver negativo, vou repetir em 15 dias. Se estiver negativo novamente, vou investigar causas de irregularidade menstrual, tá? Agora, se eu não tiver o Doppler e se eu tiver somente o PNAD, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer com a DUM maior do que 20 semanas, tá ok? Então, quando eu faço o diagnóstico de gravidez, qual que é o primeiro passo? É a avaliação do risco gestacional, porque através dessa avaliação, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a classificação dessa gestante em pré-natal de baixo risco, que pode ser feito na unidade, ou de alto risco, que pode ser feito na unidade, ou de alto risco, que deve ser feito no pré-natal de alto risco. Então, eu tenho 3 tipos de pré-natais que eu posso fazer, né? Essa classificação a gente vai ver numa aula futura, tá?
que a gente pode classificar a gestante em baixo risco, em alto risco, podendo ser acompanhada na unidade básica de saúde, ou alto risco, devendo ser referenciada para o hospital de referência, para que lá ela faça o acompanhamento do pré-natal de alto risco. Então, eu avaliando, essa gestante, ela tem diabetes, ela tem hipertensão. Então, o que eu vou fazer? Encaminhar para o alto risco. Chegando lá, vai ter um médico que vai avaliar esta gestante. Se ele ver que ela realmente tem um risco, ele vai colocar essa gestante no pré-natal de alto risco para ser acompanhada naquela referência. Se ele não achar nada, ele afastar o risco, ele vai contra-referenciar essa gestante para a unidade básica de saúde. É importante lembrar que durante todas as consultas de pré-natal sempre vai ser avaliado o risco gestacional. E se, por exemplo, ela apresentar pré-eclâmpsia, o que nós vamos fazer? Nós vamos encaminhar essa gestante para o pré-natal de alto risco. É importante lembrar que mesmo a gestante estando no pré-natal de alto risco, ela ainda continua sendo acompanhada pela unidade básica de saúde, tá? Para ver se essa mulher está alimentando direitinho, se essa mulher está ganhando o peso que ela deve ganhar para a idade gestacional, se ela tem comparecido às consultas de pré-natal de alto risco, ok? Então, essa gestante nunca vai receber alta do pré-natal, né, na unidade básica de saúde. Né? Ela só vai receber o pré-natal a partir, né, do puerpério, ok? Então, após a confirmação de gravidez na consulta médica ou de enfermagem, nós vamos iniciar o acompanhamento da gestante com seu cadastramento no Sistema de Informação do Pré-Natal, o SIS Pré-Natal. Então, esse é o primeiro passo após a gente confirmar a gravidez. Depois, o que a gente vai fazer? Preencher o cartão da gestante com a identificação dessa mulher. Nós vamos com o cartão nacional do SUS e, principalmente, nós vamos registrar o hospital de referência para o parto. Porque muitas vezes essa mulher vai entrar em trabalho de parto e a unidade básica de saúde vai estar fechada, por exemplo, no final de semana ou à noite. Então, ela vai ter uma referência para ir, né, realizar o seu trabalho de parto. Tá? E esse hospital de referência vai estar esperando esta mulher. Tá? Realizar orientações sobre sequências de consulta, que é muito importante. O Ministério da Saúde recomenda que, no mínimo, uma consulta no primeiro trimestre, 2 consultas no segundo trimestre, 3 consultas no terceiro trimestre. Isso é importante. Uma consulta no primeiro trimestre, 2 consultas no segundo trimestre, 3 consultas no terceiro trimestre. No total, no mínimo, 6. Sendo que o ideal é, no primeiro trimestre, as consultas sejam mensais, no segundo trimestre, as consultas sejam quinzenais, no terceiro trimestre, as consultas sejam semanais. Então, primeiro trimestre, mensal, segundo trimestre, quinzenal, terceiro trimestre, semanal. Né? Então, mensal, quinzenal, semanal. É importante solicitar exames de rotina e participação nas atividades educativas, como reuniões, visitas domiciliares. E tudo que nós fizermos, nós devemos anotar, né, anotar as condutas, os achados diagnósticos na ficha perinatal e no cartão da gestante. Agora eu trouxe para vocês umas questões para a gente fixar o conteúdo que foi abordado, para vocês verem como esse conteúdo é cobrado nas provas de concurso público. Eu oriento a vocês a pausar o vídeo, realizar, fazer a questão primeiro, fazer a resolução das questões primeiro e depois conferir comigo, né, na sequência do vídeo, se você acertou ou não, porque dessa forma você vai fazer um melhor aproveitamento, né, dessas questões. Então, a primeira questão é do ano 2015, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e ela diz o seguinte: para a realização do teste imunológico de gravidez, TIG, o técnico de enfermagem precisa orientar que a mulher deve ter o mínimo em dias de atraso menstrual. Então, essa é fácil, né? Então, no mínimo 15 dias, tá?
Então, no mínimo 15 dias. Ok? Então, resposta certa, letra C. Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão é do ano de 2014. A banca é BioRio. Segundo o caderno de atenção ao pré-natal de baixo risco, 2012, são sinais de probabilidade de gravidez. Então, vamos analisar todas as alternativas, começando pela letra A. Paredes vaginais aumentadas, com aumento da vascularização e pulsação da artéria vaginal nos fundos de sacos laterais, ou fundo de saco de Douglas. Então, aqui já dá para a gente ver que é um sinal de probabilidade. Por quê? Pulsação da artéria vaginal nos fundos de sacos laterais, o que é? É o sinal de Osiander. Lembram? Osiander é um sinal de probabilidade. Vamos para a próxima alternativa. Letra B. Aumento do volume das mamas, hipersensibilidade nos mamilos, tubérculos de Montgomery e saída de colostro pelo mamilo. Aqui está claro que é sinais de presunção. Lembra quando eu falei dos sinais de presunção? Que são amenorreia, tá? Alterações anatômicas e alterações e sintomas clínicos, como náuseas e vômitos. Nas alterações anatômicas, nós teremos aumento do volume das mamas, hipersensibilidade nos mamilos, tubérculos de Montgomery e saída de colostro pelo mamilo. Então, aqui é um sinal de presunção. Vamos para a alternativa C. Então, aqui nós teremos os sinais, sintomas clínicos da gestação, de presunção, né? Lembra? Náuseas, vômitos. Então, a mulher, ela procura a unidade básica de saúde com náusea, com amenorreia, tá? Tontura, salivação excessiva, mudança de apetite. E aqui, aumento da frequência urinária, porque o útero está crescendo, comprimindo a bexiga, então ela tem toda hora vontade de urinar e tem também sonolência. Então, que também é presunção, tá? Sinal de presunção. Próxima alternativa D, presença dos batimentos cardiofetais. Aqui, já de cara, nós sabemos que é sinais de certeza, tá? Por quê? Se a gente ausculta batimentos cardíacos do feto, já é certeza, de cara. Percepção dos movimentos fetais também, tá? Letra E. Coloração violácea, vulvar, sinal de Alban. Lembra que eu falei que são sinais de presunção? Sinal de Alban, coloração violácea, vulvar, aumento do volume abdominal, cianose vaginal e cervical. O sinal de Alban, o que é? É a presença de lanugem mais raramente na mama. Presença de lanugem nos limites do couro cabeludo e raramente na face. E aumento do volume abdominal, que a gente deve prestar muita atenção, porque aumento do volume abdominal é um sinal de presunção. Agora, aumento do volume uterino já é sinal de probabilidade. Então, não vamos confundir. Então, aqui nós teremos o quê? Sinal de presunção. Sinal de presunção. Então, o que a alternativa busca? Quais são os sinais de probabilidade? Qual alternativa que só tem sinal de probabilidade? Então, a única que tem sinal de probabilidade, tá? É a letra... Vamos. Qual que é? Então, a letra A é Osiander, né? É probabilidade, tá? Como eu coloquei aqui. Probabilidade. A letra B, presunção. A letra C, presunção. Letra D, certeza. Letra E, presunção. Então, letra A é a alternativa correta. Ok? Alternativa correta.
Então vamos para a próxima questão. Questão 3, é da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: é sinal de presunção de gravidez. Então, eu oriento a vocês, sempre que vocês, né, estiverem fazendo a prova, procure grifar, sinalizar o que a questão está pedindo, se é presunção, se é probabilidade, se é de certeza, para quê? Para que vocês não vá confundir e errar a questão, tá? Então, alternativa A é sinal de presunção de gravidez. Parede vaginal aumentada. Sim, correto, né? Batimento cardíaco fetal é um sinal, né? A letra B, sinal de certeza, porque a gente sabe que ele tem um feto. Atraso menstrual. Sim, é o primeiro sinal, o sinal mais precoce de gravidez. Então, é um sinal de presunção. Sinal de presunção. Letra D, movimento fetal. Aqui já é de certeza, não tem nem como, né? A letra D é certeza. Agora, analisando a questão, a gente vê que a alternativa A, a parede vaginal aumentada, ela pode ser um sinal de presunção. Tá, ela tá certa. Mas a letra C também é presunção. Atraso menstrual. Então, esse atraso menstrual, amenorreia, é o sinal mais característico, o sinal mais precoce de presunção. Então, essa alternativa C, ela estaria mais certo que a letra A. Por quê? A parede vaginal, como presunção, no sinal nas primeiras de 6 até 7 semanas, ela aumenta de tamanho. Ela aumenta. Porém, quando passa da 8ª semana, que já é um sinal de probabilidade, ela tem um crescimento bem mais acentuado. Então, a resposta certa seria a letra C, que estaria mais correta que a letra A. Então, por isso que a gente não pode ir de cara marcando sem ler todas as outras alternativas, né? Questão número 4. Né? Perito médico legista, Polícia Civil do Distrito Federal, do ano de 2015. Ela diz o seguinte: o diagnóstico de gravidez pode ter um interesse médico legal significativo e deve ser feito por meio da anamnese, do exame objetivo e dos exames complementares de imagem e laboratoriais. Quanto ao exame objetivo, considera-se um sinal de presunção de gravidez. Letra A, cianose na vulva. Cianose na vulva. Letra B, flexibilidade do istmo do útero. Letra C, pulsação vaginal. Letra D, sinal de Alban. Letra E, sinal de Pusos. Então vamos começar, né, analisando a letra A. Cianose da vulva. O que seria? A cianose da vulva, ela acontece no sinal de Jacqueminot. Lembra? Sinal de Jacqueminot. Então, aqui é um sinal de probabilidade. Tá? Embora, como presunção, a vulva começa a ficar mais arroxeada, né? Ela começa a ficar mais... muda um pouco de cor, mas esses sintomas se intensificam a partir da 8ª semana, tá? E na 8ª semana já passa a ser um sinal, que é o sinal, né, de Jacqueminot ou Chadwick. É um sinal de probabilidade. A letra B, flexibilidade do istmo do útero. Do istmo do útero. Qual é esse sinal? É o sinal de Egar, então é um sinal de probabilidade. Quando nós fazemos a palpação bimanual, nós sentimos que aquele istmo, aquela região mediana que está ali entre o corpo do útero e o colo, ela fica amolecida e o corpo uterino se dobra sobre o colo uterino. Então é um sinal de probabilidade. Nós temos também na letra C a pulsação vaginal. Pulsação vaginal seria o sinal de Osiander, que é a pulsação da artéria vaginal.
Então, ociander, tá? Então, aqui é um sinal de probabilidade. Letra D. Sinal de Alban. Sinal de Alban é presunção, que é a lanugem nos limites do couro cabeludo e mais raramente na face. Então, probabilidade. Aliás, desculpa, sinal de Alban é um sinal de presunção. Então, no início da gravidez, a mulher vai ter alterações anatômicas da mama, da vulva, da vagina, sinais clínicos de náuseas, vômitos, e vai ter o sinal de Alban, que é a presença de lanugem na região dos limites do couro cabeludo e mais raramente na face. O sinal de pulsos, o que é? Quando eu faço a palpação bimanual e eu faço a palpação do colo uterino, eu vejo que, quando eu faço uma leve pressão, eu vejo que algo que está dentro do útero some e depois reaparece, que nós chamamos de rechaço fetal. O feto ele desloca e volta de novo, né? Então, que é um sinal de certeza. Então, eu sei que ele tem um feto. Um sinal de certeza. Então, qual seria a alternativa correta, né? A questão pede sinal de presunção e a única alternativa como sinal de presunção é a letra D. Letra D, sinal de presunção. Vamos para a próxima questão. É uma questão mais trabalhada, tá? Deste ano de 2016. De acordo com o Ministério da Saúde, toda mulher da área de abrangência da unidade de saúde e com história de atraso menstrual de mais de 15 dias, deverá ser orientada pela equipe de saúde a realizar o teste imunológico de gravidez TIG, a fim de que, caso se confirme a gravidez, deve-se iniciar precocemente o pré-natal. Alguns sinais e sintomas são observados e, de acordo com a sua natureza, podem ser classificados como sinais de presunção, aqueles sinais iniciais, amenorreia, alterações anatômicas na mama, na vagina, na vulva, sinal de Egar, sinais de probabilidade, né? Eu já tenho uma chance grande daquela mulher estar grávida, né? A partir da 8ª semana. Então, nós temos o sinal de Ociander, que é a pulsação da artéria vaginal. O sinal de Noble-Bundin, que é o desaparecimento do fundo de sacro de Douglas. Tá? O sinal de Kluge, que é a alteração da cor da vulva, que ela fica mais escurecida. O sinal de Jacquemier ou Chadwick, aumento das paredes da vagina, arroxeamento, tá? Cianose e sinais de certeza de gravidez quando eu ausculto batimentos cardiofetais com sonar Doppler com 12 semanas ou PNARD com 20 semanas. Assinale a alternativa em que encontramos apenas sinais de probabilidade de gravidez. Então vamos analisar, né, cada alternativa, iniciando pela alternativa A. Presença de batimentos cardiofetais. Aqui já é sinal de certeza, né? Que são detectados pelo sonar a partir da 12ª semana e pelo PNARD a partir da 20ª semana. Então, sinal de certeza. Alternativa B. Modificações anatômicas. Né? Então, presunção, já de cara. Por quê? Porque os primeiros sinais são as modificações anatômicas. Aumenta o volume das mamas, hipersensibilidade dos mamilos, saída do colostro pelo mamilo, coloração violácea vulvar. Então, aqui nós temos sinal de presunção. Alternativa C. Positividade da fração beta do HCG no soro materno a partir do 8º ou 9º dia após a fertilização. Olha só aqui, né? Positividade. Então quer dizer que está grávida? Na verdade, não. Na verdade, é um sinal de probabilidade, não de certeza. Por quê? Porque o beta-HCG ele se torna positivo a partir do 8º ou 9º dia após a fertilização. Mas ele não é uma quantidade suficiente para nós realizarmos diagnóstico. Que nós poderemos fazer um diagnóstico com segurança após o 15º dia após ADUM, aliás, 15º dia após de atraso menstrual, tá? 15 dias de atraso menstrual, beta-HCG
né, numa quantidade suficiente, né, se eu não me engano é 100, eu poderei fazer um diagnóstico de certeza de gravidez, tá? Então aqui é um sinal de probabilidade, que pega muita gente marca essa alternativa aqui, achando que é certeza. Às vezes a questão pede a sinal alternativa que apresenta sinal de certeza. Então, o concurseiro, ele vê essa questão que era positividade da fração beta. Então, essa aqui é sinal de certeza e marca ela. Tá? Letra D. Manifestações clínicas como náuseas, vômitos, tontura, salivação excessiva, mudança de apetite, aumento da frequência urinária. Isso aqui com certeza é presunção. Tá? Sinal de presunção. Então, náusea, a mulher procura unidade básica de saúde com náusea, podendo ser seguido ou não de vômitos, tá? Ela tem aumento da frequência urinária porque o útero, que no primeiro trimestre de gravidez, ele se localiza na região pélvica, ele está sobre o útero e ao crescer ele comprime essa bexiga urinária. Tá? Esse útero comprime essa bexiga urinária e qualquer quantidade de urina já dá vontade na grávida de urinar. Tá? Então é um sinal de presunção. E letra E, ultrassonografia evidenciando saco gestacional, observado por via transvaginal com apenas 4 a 5 semanas gestacionais. Se a gente vê saco gestacional, aqui com certeza ela está grávida. Então é sinal de certeza. Ok? Então, analisando a questão, ela pede a alternativa que encontramos apenas sinais de probabilidade de gravidez. Então, a única alternativa é a alternativa C. Tá? Alternativa C. Positividade da fração beta do HCG é um sinal de probabilidade. Então, pessoal, muito obrigado. Tá? Eu peço a você que, se você gostou do vídeo, da aula, dê um like, inscreva-se no nosso canal para que eu possa cada vez mais estar disponibilizando a vocês videoaulas para ajudar você a passar naquela vaga, conquistar aquela vaga tão sonhada do seu, que você almeja. E é isso aí. Se você não gostou, comente no vídeo, dê sua sugestão para que a gente possa melhorar. E também peço a você que visite o nosso blog para você ter acesso a materiais para download, a provas de concurso público para te ajudar também. Tá ok? E é isso aí. Obrigado.